Meus amigos do Café Cultural, assim a vida, assim a gente vai levando a vida. Sendo feliz, a gente vai levando a vida com coisas boas. E eu tenho certeza que o bate-papo com essa minha mais nova amiga, com a Adriana, vai ser uma das coisas boas que nós vamos fazer aqui. Como todas as entrevistas, mas esse bate-papo tenho certeza vai ser especial. Adriana, obrigado por estar com a gente, obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu vou começar como eu começo sempre o Café Cultural. Quem é Adriana Clises por Adriana Clises? Bom, a Adriana Clises é uma pessoa assim que sempre está buscando conhecimento, buscando Que interagir show. com os outros, brincar. Na verdade, brincar com esse mundo do conhecimento, sabe? Tanto da... Eu acho que assim, a minha temática é a ludicidade, é o brincar, sabe? Mas eu me interesso, acho que quando a gente brinca para valer, acho que a gente se interessa por tudo, assim, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. É muito gostoso isso. Uhum. Fala, desculpa. Não, Continua. tudo que diz respeito à vida, né? Tanto que eu tenho um outro livro, né? A gente vai falar um pouco do meu novo livro, que é o Viagem Lúdica, mas eu tenho um Vamos outro falar livro de todos, vamos falar de todos, vamos falar da tua carreira inteira. brincadeira, já fiz um livro que chama Brinca Ciência com um grupo de físicos, né? Então, eu acho que assim, quem brinca, eu acho que tem uma atitude curiosa para com o mundo, sabe? Sim. A criança é um pouco a criança, né? Se a gente for tomar a criança que brinca, o que ela é? A criança ela está inaugurando o mundo e ao mesmo tempo que está inaugurando, ela está muito atenta para tudo, né? Para curiosidade, desde um tatu bolinha até as Exato. estrelas, Uhum. as galáxias, ela quer saber do nascimento, ela quer vida e morte, enfim. Eu acho que assim, ter uma atitude brincante para com o mundo é ter uma atitude, eu acho que assim, de curiosidade para com a vida. Então, acho que eu sou uma pessoa assim, curiosa, assim, Que maravilha. A tua formação qual que é, Adriana? Minha formação é em psicologia. Psicologia. PUC São Paulo. Uhum. Eu acho que a Pertinho aqui. psicologia Pertinho de onde eu estou aqui na Lapa, conheço bem a PUC. Não, é. apesar de não ter estudado lá, estudei minha vida inteira no Colégio Batista, apesar de não ser da Nossa, religião batista, mas eu estudei no Colégio Batista, que é do lado da PUC, então vivi a minha adolescência, infância e adolescência inteira lá do lado da PUC. sim, Peguei todas sim. aquelas fases lá das revoltas, dos alunos, sempre muito motivados, sempre muito engajados. Sim, sim, sempre teve bastante. É verdade. Adriana, você falou de brincar. E eu concordo 100% com tudo que você disse. E eu acho muito triste quando o adulto perde a capacidade de brincar, perde essa forma de aprender. Porque na brincadeira você aprende, na brincadeira você se relaciona, na brincadeira você se desenvolve, você evolui. É muito triste quando o adulto perde a capacidade de brincar, né? É, brincar, o termo brincar quer dizer estabelecer vínculos, né? E quando a gente, os vínculos se Uhum. tornam meio frouxos, acho que a gente perde a capacidade de brincar, né? E tanto que eu acho que as culturas mais de raiz, assim, indígenas, quilombolas, de matriz africana, conserva muito mais o brincar na vida adulta, né? Sim, A sim, gente sim, está sim. perdendo, né? Ou o que corresponde ao brincar, que eu sempre falo, o que corresponde ao brincar na vida adulta, que é a arte, que é a cultura. E quando a gente vive num país onde a cultura não tem o mesmo peso que os negócios, né, o tempo todo. Complica, minha amiga. Fica muito complicado. Aí o que acontece? Fica uma sociedade, no meu ponto de vista, adoecida. Que aí, Uhum. onde não tem o brincar, tem mais farmácia. Entendeu? Nossa, que show, que show, que show, que show. Perfeita colocação, perfeita colocação. Tem mais doença, tem mais. Né? Então, fica faltando algo, né? Que é esse tempo do encontro. Porque as duas questões são importantíssimas na sociedade, né? A produtividade, a gente está no mundo do conhecimento, isso é importante, mas os tempos, né, para desfrute, é como se tivesse duas pernas e a gente estivesse caminhando só com uma, a gente fica pulando que nem saci. A gente só está numa. Então a gente não caminha fluidamente, né? Quando a gente está só num. E a No nossa produzir, né? acaba priorizando mais isso, né? Esse lado da produtividade, e até tanto em excesso que adoece.
Sim, 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 sim. Não, e aí a gente tem exemplos, Adriana, no mundo corporativo. Eu sei que o teu livro, esse, pelo menos, não é exatamente para o mundo corporativo, mas a gente pode fazer. Existem empresas que são famosas pelo ambiente mais leve, pelo ambiente onde, entre a brincadeira, a forma de produzir brincando, e brincando num sentido adulto da Ah, coisa, sim, traz muito mais produtividade. A Google, sabe, a Google ficou famosa em alguns tempos porque tinha mesa de ping-pong no meio do expediente. O pessoal, vou jogar ping-pong, vou conversar. Ou seja, o brincar é se relacionar e isso melhora a qualidade da empresa, melhora a produtividade. Eu acho que você está corretíssima no teu pensamento. sim, eu acho que assim, quando tiver. E eu acho que, como você citou o exemplo das empresas, muitas empresas já estão. As empresas que estão, como se diz, pensando, não só agora, mas também no futuro, estão Uhum. nessa vibe assim, de trazer mais esse espaço do brincar, o espaço das relações entre o grupo, de não ser só uma exploração, porque esse modelo de produtividade inconstante vem do quê? Do tempo lá das fábricas, né? Exato, exato, exato. Linha de produção correndo cada vez mais, né? E ao contrário, quando você deixa mais esse espaço, né, para o brincar, vem muito mais criatividade, vem muito mais interação, as pessoas começam a se comunicar mais e não se ver como pessoas que temos que concorrer, mas que sim, podemos nos aliar para Como produzir um mais. crachá, né? As pessoas param de se ver como um crachá que tem um número, na verdade, né? É, Não, perfeito. Não, e é um grande desafio. Eu mexo um pouquinho com essa área de relacionamentos internos nas empresas, principalmente na área de comunicação, mas também a área de motivação. E um grande desafio, principalmente das áreas de recursos humanos, as áreas de gente, de gestão corporativa, o problema é esse, assim, como motivar as equipes? Como eu motivo a minha equipe? O que eu faço para que as equipes se relacionem melhor, para produzir melhor? E a grande resposta está dada aí. Faça-os brincar. Faça-os brincar, ir trabalhar como se você estivesse indo para um grande jogo de prazer. é. E às vezes esse brincar, né, quando a gente fala às vezes o próprio espaço, né, da empresa pode ser muito mais acolhedor, né, porque a arquitetura também ela pode aproximar ou ela pode distanciar, né? A gente sabe, as Sim, cidades sim. podem acolher ou pode, ao contrário, pode viver em grades, cada um na sua, né? Pode ter menos É. praças. Tanto é que hoje em dia se discute muito também essa questão das cidades voltadas para as crianças, né? A cidade Uhum. tem esse espaço de cidadania para as crianças, porque se você já começa a vida não tendo esses espaços, né, você vai também diferenciando. Porque, assim, é impressionante como, às vezes, uma pequena mudança no espaço muda completamente. É como você Total. está tudo Nossa. na escola enfileirado e você está em espaço de roda, todo mundo se vendo, todo mundo falando. Muda muito o estilo de cada lugar, né? E você falou uma coisa Eu diria que importantíssima. um espaço é mais brincante, outro menos. Não, e você falou, as cidades estão envelhecendo. Quando você desenvolve uma cidade, as cidades precisam se desenvolver, precisam ser melhor para as pessoas que moram, mas parece que os gestores públicos pensam somente no cimento. Ah, não, eu quero construir mais, eu quero mais viadutos, mas é necessário para a mobilidade, tudo isso. Mas as cidades estão envelhecendo, a população está envelhecendo, nós temos pesquisas dizendo que a população está envelhecendo, e as crianças ficam aonde? E você falou muito bem, nós precisamos de espaço para as crianças para rejuvenescer o ambiente urbano e nos rejuvenescer. E o Porque senão espaço a gente vai ficar velho e chato. espaço público, porque não é espaço privado, porque se constrói mais cimento, se constrói mais shopping center. De novo, mais o mundo do negócio. Só que assim, as É, crianças estão vivendo a cultura infância dela, a cultura lúdica dela, muitas vezes das grandes cidades, em shopping center. Ou ela está em casa, ou ela está na escola, que é um espaço muito importante de socialização, ou dificilmente ela está na rua. Diferente em alguns ambientes, porque a gente no Brasil é muito diverso. Por exemplo, eu estou aqui morando na Paraíba, em João Pessoa. olha que A delícia, hein? praia, que atravesso a rua, já tô Para praticamente. de causar inveja, mulher. Oh, para de causar inveja na gente. Mas aí,
Aí, por exemplo, assim, a praia acaba sendo um lugar muito socializador, onde, né, puxa vida, as crianças, quando estão na praia, estão completamente livres, vão para o mar, estão na areia, já é um grande brinquedo de largo alcance a praia, assim, é impressionante. Sim, sim, Mas sim. para a criança, podia ser uma mata, podia ser um parque, podia ser né, uma praça. E aí, cada vez menos a cidade tem esses espaços, e cada vez menos se vão a esses espaços, né? Mas a É casa em si também pode preocupação ser um espaço também. agradável para a criança. Aqui, aliás, no Viagem Lúdica, o livro que a gente vai falar aqui, eu falo muito um convite a viajar para os 7 cantos da casa. Né? Como Que você legal. tornar a casa, na verdade, é um livro que acaba sendo um roteiro de viagem para pais e educadores a explorar os diversos cantos da casa. E aí começa sempre o livro, assim, só que assim, vamos viajar? E a gente vai viajar para o quintal. Então, a mala, tem aqui a Rosa dos Ah, Ventos. que lindo. Aí depois, vamos viajar, e aí para o quintal, vamos viajar. E cada lugar tem uma parte do quintal, tem uma parte da cozinha. Vamos viajar na verdade, é para o quarto, para o corredor, para a lavanderia. Então, tem os espaços da casa. E aí, cada lugar da casa há um convite a você explorar os recursos lúdicos que há nessa casa. E é sempre uma brincadeira. Tem malas que vão se transformando, né, em fogão, em mesa de café da manhã, a mala que Que sei lindo. lá, uma mala que na verdade que é um lugar onde a gente vai plantar coisas, a mala que é personagem. Então, é uma brincadeira de viagem que começou, na verdade, na pandemia, uma mala que é teatro, que aí a criança faz uns portais e brinca. Então, na Porque, verdade, e é essa verdade, a mala na pandemia ficou um objeto totalmente inútil, né? Porque ninguém podia viajar, ninguém podia sair. Show então, de assim, bola. Adriana, que coisa linda. a mala virando, por exemplo, um túnel, né? Então, é sempre. Eu falo, a mala é só um pretexto para brincadeira, podia ser qualquer coisa, porque no livro mesmo eu falo checklist, por exemplo, você entra na cozinha, abre as gavetas, a quantidade de. Pronto, para fazer um teatro de fantoche, está tudo lá na cozinha. A concha é um personagem, a escumadeira é outro, ao mesmo tempo a escumadeira, né, aquela com furinho, pode virar um assoprador de bolha de sabão, usando as coisas da própria cozinha. Então, o tempo todo é um convite a você estar bem dentro de casa, né? Começou essa ideia da pandemia da gente criar boas memórias, né, dentro de casa. Então, Tá. sei lá, você vai na lavanderia, pronto, a mala virando personagem com os objetos Que da legal, lavanderia, menina. né, as Que coisa malas virando boa. varal para brincar. Né? Então, e eu falo assim, não é a mala em si, é qualquer coisa. O principal recurso não é objeto, é a imaginação que brinca, é a invenção, né? A gente não tem praia, né? Você estava reclamando da praia, você pode ter uma praia dentro de casa, olha lá. Olha aí, Tá olha vendo? só. É uma mala para ter os ares da praia sempre dentro de casa. Isso está na lavanderia, por exemplo. Então, e para a criança, a gente fala assim, é só uma mala. Para a criança, ela está mergulhada aqui. Isso é um mundo inteiro para elas. Opa, acho que caiu. A criança, quando ela brinca, ela é como se ela tivesse mesmo. A criança está tão presente na brincadeira que quando ela está jogando, sei lá, um jogo de dama, é como se ela fosse a peça da dama. Ela está tão concentrada que ela vai pular, ela esquece tudo da vida. Eu sou essa peça que vai pular. No xadrez eu sou, né, eu sou o peão, eu sou o rei, eu sou a rainha. Só que ela vai olhando ali, é como se fosse uma extensão dela, né? Então, às vezes, para a gente fala assim, não, para a criança aqui dali, às vezes corresponde, né, o brincar. Sim. Tanto que eu falo no livro, assim, a gente usar até os elementos da natureza. A água, por exemplo, na cozinha, a gente tem a água, né, a gente tem o representante do elemento da natureza, a terra, porque tudo que está na cozinha, né, os legumes, vem da terra, né, inclusive geladeira, Sim. né, a água, o ar pelos aromas que se tem, né, que mais? O fogo da própria... o próprio fogão, né? E é bem interessante. Não, maravilhoso. Maravilhoso, Adriana. Na verdade, o que você fez foi apresentar para as famílias uma possibilidade de união. O que nós percebemos muito durante a pandemia, e a gente fala pandemia, o povo fala, mas isso está longe. Não, a pandemia foi ontem,
E, se você quer saber, o perigo não acabou ainda. Nós temos notícias de que tem novas cepas, de que o povo não está se vacinando, de que tem novas. Então, a questão pandemia não acabou ainda, gente. A gente tem uma relaxada necessária, mas não acabou. E o que a Adriana está apresentando para a gente é uma coisa que todos sentiram, estão sentindo ainda. O peso da família. Quem não estava estruturado para olhar para sua própria família, pesou. E o que a Adriana apresenta para a gente é uma maneira de união, é uma maneira de tirar esse peso e ser feliz. Mas, Adriana, teu trabalho é fundamental mesmo. E eu acho que assim, é ver que o principal recurso, né, que a gente tem não é. Porque a gente está muito numa sociedade do ter, né? E o brincar é o campo do ser, né? Do ser criança, ser, né? De se relacionar. Então, por isso que é tão importante o papel do brincar, né? Para até não que a gente não precisa ter, mas talvez a gente não precisasse ter tanto. Eu sempre fico imaginando, o sonho de consumo é que os shopping centers viram uma parte, sim, para compras do que a gente precisa, ter algumas coisas. Mas imagina que o shopping center fosse um andar para as nossas necessidades básicas de comprar coisas que a gente está precisando, mas o resto fosse tudo espaços de cultura, de ensinamento, assim, de troca. Alguém que Nossa, que sonho maravilhoso. De arte. Imagina cada box assim ser de conhecimento, né? Alguém compartilhando conhecimento. Então imagina que você vai num shopping, pelo menos, para outra coisa, que não só consumir, porque consumir o consumo, a gente está consumindo o planeta, né? Cada vez que a gente troca celular, que a gente troca, e toda a sociedade é voltada para consumo, né? E vai induzindo e não ao campo do ser. Que línguas você fala, que conhecimentos você tem, isso é mais importante, talvez, do que você... que carro você tem? Que tênis você tem? Né? E tem essa... A gente sabe que... eu lembro que um tempo atrás tinha uma propaganda horrorosa que falava assim: o mundo trata melhor quem se veste bem. O mundo tinha que tratar melhor todo mundo, não quem se veste bem. Exato. Não, Adriana, é fantástico. E aí, levando... você estava falando, eu estava lembrando de entrevistas que a gente faz aqui no Café Cultural com artistas, com pintores, com escritores, com toda sorte de pessoas que mexem com esse mundo maravilhoso da cultura e da arte. E a gente repara que aqueles que produzem melhor arte são aqueles que brincam. São aqueles que, da pintura, brincam com as cores, brincam com as formas. Pode ser uma pintura seríssima, pode ser uma coisa, mas ele brinca, ele se relaciona. O escritor que brinca com a escrita, o artista que brinca com o palco, o músico que brinca com a música, são eles que produzem. O cientista que brinca com a ciência produz muito mais. Isso. E é aquela coisa, porque eles são melhores. Você consegue se colocar melhor numa obra cultural, numa obra artística, quando você brinca, quando você coloca a tua emoção nela. Que brincar é esquecer um pouquinho da razão, né? Esquecer um pouquinho da razão e se emocionar com o que você está fazendo. E o brincar tem... Eu comecei falando da questão da curiosidade. É claro que quando cada um de nós que vai se especializando também em alguma área de conhecimento, seja nas ciências, a arte, cultura, a gente vai conhecendo mais sobre aquilo, mas é tão importante a gente ter outros lugares, assim, até para você mergulhar e ter uma visão mais ampla, né? Lembro muito, assim, o próprio Oscar Niemeyer, né, que a formação dele é arquiteto, mas ele estava o tempo todo reunindo na casa dele pessoas para falar de arte, cultura, filosofia, então se discutia, e claro, isso reflete na obra. Alguém que fica por demais especialista, às vezes esquece de ver outros pontos de vista, tanto aquilo que você falou, por que as empresas estão trazendo pessoas de outras áreas? Né? Às vezes até áreas muito diferentes, uma empresa de negócios traz um bailarino para discutir coisas, movimento, a gente está falando a gente quer se movimentar, só que não traz outro plano para você poder abrir, né? Porque a gente às vezes vai ficando muito cindido, assim, né? Eu lembro de um livro, a gente estava falando da PUC,
psicologia, mas uma das matérias que eu mais gostava era antropologia. E tinha um livro que chamava O Papalagui. O Papalagui quer dizer homem branco. Então, na verdade, era um livro que falava sobre um chefe de uma tribo dos Tuiuvis, nos mares do sul da Polinésia. Ele, no começo do século, ele foi visitar a Europa e ele voltou na Europa falando para a sociedade dele o que é a Europa no começo do século. E ele voltou meio horrorizado da nossa cultura, do Papalagui, que somos nós, né? O que seria a cultura ocidental do homem branco. Então, uma das coisas que ele falava, ele fazia, o grande problema do Papalagui é pensar, do homem branco, é pensar e nunca parar de pensar. Aí ele falou assim, todo Papalagui tem uma profissão, só que profissão para eles não existe, porque todo mundo faz muitas coisas, né? E ele explicando, o que é uma profissão? Profissão é aquela pessoa que faz tão bem aquilo que não sabe fazer mais nada na vida, a não ser aquilo que ela faz. Por exemplo, ele falava assim, se alguém lava a canga no rio, isso é uma profissão. Se alguém varre as folhas que caem das árvores no final de tarde, isso é uma profissão. E o bom profissional é aquele que sabe fazer tão bem aquilo que não sabe fazer mais nada na vida. Se ele sabe cozinhar, só sabe cozinhar e nada mais. Se ele sabe varrer as folhas do que Gente. Só que uma visão, quando a gente olha assim, por isso que é legal a antropologia, ela te põe um espelho na cara e você fala assim, nossa, que estranha a nossa sociedade, né? E ele vai falando de várias situações da nossa cultura e, ao mesmo tempo, que a gente fala, será que precisa ser assim? Quem disse que? Perfeito, perfeito. Isso, o Krenak fala isso, mas quem disse que precisamos tudo isso? Por que disse que a música está indo... Mas quem disse que precisamos? Não, e tem uma coisa dele. Mais internas para resolver, mais urgentes, como humanidade, porque para você ser humano, a gente devia considerar mais o todo, o coletivo, e não a gente isolado do mundo, né? Não, e é isso. E a grande dificuldade que as pessoas têm, que às vezes até você pega no mundo corporativo, professores, ou seja quem for, querem propor isso. E apresentam propostas com isso, mas as pessoas não se permitem. As pessoas querem continuar nesse mundinho, nessa mala fechada. Não, eu sei varrer folha, então eu vou varrer folha. Então eu quero escutar um outro que varre folha, meu varrer folha é melhor. Não, você tem que se abrir. Você tem que se abrir, as pessoas têm que se permitir. É tão difícil levar, que nem você citou, um bailarino para dar uma palestra numa empresa, para uma área de engenharia. Os engenheiros vão olhar e falar, não, mas que eu tenho? Para que eu vou ouvir um bailarino? Não tem nada que. O bailarino não tem nada para me falar. Gente, é justamente o bailarino que tem para te falar, não um engenheiro, um técnico. Dá licença. Você está falando, dando esse exemplo de engenharia, eu faço aqui em João Pessoa aula de flamenco. E aula de flamenco com uma engenheira. Ela é engenheira de formação, só que apaixonadíssima por flamenco. Hoje em dia, ela trabalha basicamente com flamenco, está organizando um evento aqui que chama Nuances Flamenco, aqui que é no Teatro Municipal. Enfim, maravilhoso. E ela, por saber assim, ter esse diálogo entre a ciência, o campo da engenharia e do movimento, da dança expressiva, ela faz umas associações, olha, uma das melhores professoras de dança que eu já tive. Olha que eu faço bastante... Que feliz! Porque ela brinca tanto com o campo da cultura, da arte, mas também da ciência. E quando faz essa junção, nossa, ela traz questões do movimento que a gente jamais ia pensar em outra situação. Então, Adriana, você tem uma missão. Você já tem uma missão. Você tem uma missão. Falar com ela para ela vir me dar uma entrevista aqui no Café Cultural. Quero muito conversar com essa moça. Vou falar, é a Regiane Gomes. Pode falar com ela, pode passar os contatos, aí lá pela Gabriela, por onde você quiser, passa os contatos, que aí a gente, inclusive, ajuda ela a divulgar o evento que ela vai fazer. A gente ajuda ela a divulgar. Claro, já está com essa missão, Adriana, pode anotar no caderninho aí. Já tá bom. Não, e Adriana, e aí bem isso, é as pessoas se permitirem, as pessoas se abrirem. E por quê? Quem é que se permite? Quem é que se abre? A criança. A criança, no brincar, que ela se permite, que ela se abre, que ela recebe coisas novas. E tudo que nós falamos, assim, você esqueceu da tua criança, você esqueceu do brincar, você esqueceu do aprender, você se focou tanto que você esqueceu que é possível abrir a tua mente. Essa abertura
cultura, né, que eu acho que a gente tem para aprender com as crianças. E no livro, volto a falar, no Viagem Lúdica, eu falo o tempo todo assim, mais do que a gente, adulto, ensinar a criança, não, é o contrário. O tempo todo eu estou falando assim, observe as crianças, aprenda, reaprenda com elas, aproveite que você tem, né, um mestre brincante, alguém que é mais especial, que é quem tenha mais a cultura lúdica mais fresca do que a criança, do que nós, até do que eu Uhum. estudo, né, essa questão. Então, estar com as crianças, seja porque é pai, mãe, educador, professor da primeira infância, ou tio, enfim, ou tem criança no seu ciclo de afeto, é uma situação para aprender, né? E a gente não tem isso como sociedade, de aprender com as crianças. E, curiosamente, né, as sociedades que têm, por exemplo, Reggio Emília, na Itália, uma cidade na Itália, que é referência em trabalho com a primeira infância, né? De um trabalho de altíssima qualidade, de tão alta qualidade que hoje em dia a cidade vive do turismo pedagógico, você acredita? O turismo, escolas do mundo inteiro, professores, educadores do mundo inteiro vão a Reggio Emília para fazer turismo pedagógico. A cidade vive do turismo pedagógico de uma escola que foi, no pós-guerra, começou a fazer uma coisa brilhantemente, e basicamente, além de eles terem um trabalho lindo, assim, eles põem a criança no centro, no sentido de como aprender com as crianças. Né? E, de fato, não é tipo assim, fake, né? Vou fazer de conta que eu estou aprendendo com criança. Não, é como eu posso aprender de fato. E aí está mudando a realidade, né? Já mudou da cidade, né? E hoje em dia, o que todo mundo tanto busca nesse espaço, mas a gente ainda não consegue fazer como país, como nação, né? De colocar mais, porque quanto mais a gente valoriza a infância, esses cuidados todos, mais a gente pode ser acho que um país mais justo, mais desenvolvido, mais tudo, né? Nossa, sem dúvida. Nossa, maravilhoso. Adriana, Como você cuida do início da vida, né? Se você mal sim. cuida do início da vida, pronto, aí já começa. Eu sempre acho que é mais importante para uma criança ter uma boa educação no início da vida, lá também, né, na universidade. Mas ela já tem mais condições. Nossa, hoje em dia o mundo está muito aberto para você até aprender, você ser autônomo. Hoje em dia tem as pessoas que estão falando doutorado informal, gente que faz, né, não que eu não acho que não prescinda dos espaços educativos, mas a primeira infância, né, teria que ser muito mais bem cuidado, porque é o início da vida, e normalmente, né, em larga escala não, né? Adriana, você acha que as escolas, e eu gosto muito sempre aqui no Café Cultural de valorizar a escola, de valorizar o professor, você acha que as escolas estão mudando para isso, daquele ensino mais formal, para um ensino onde todas as matérias estão relacionadas e tem o brincar para aprender? Matemática, português, história da arte, ciências, estudos sociais. Nem sei se existe mais estudos sociais, na minha época existia, hoje não sei se existe mais. Mas as escolas estão pensando nisso? Ainda bem pouco. Eu acho bem pouco. Principalmente saindo da educação infantil, que eu acho que tinha que pensar muito nisso no ensino fundamental e nos outros, nos anos seguintes, mas é bem pouco, sabe? Dessa integração maior. Eu acho que tem como se diz, tem um direcionamento, mas acho que pouco para o que o mundo vai exigir daqui para frente, né? Porque a sociedade, a gente está numa sociedade muito que da informação, da estética, que exige mais a experiência, sabe? Esses campos de experiências. Mas eu acho que a escola não está preparada ainda para isso, sabe? Mas eu acho que é um caminho, né? Eu acho que é um caminho que não pode, a gente não pode perder. É um caminho que tem que ser visto. E principalmente quando você falou dessa integração, como é importante integrar, eu acho que assim, não só está aberta para a integração entre as áreas da própria escola, mas para o mundo, sabe? De tanto o mundo ser permeável a escola sair dos muros da escola, como
como mundo ir para... Então, acho que a gente tem mais uma interação com as universidades, dentro das escolas, principalmente da escola pública, né? Essas saídas a campo, eu acho que tinha que todo mês estar saindo com grupos assim para visitar museus, né? Eu sempre falo, quais são os informantes da cultura? Né? Às vezes pode ser um jardineiro, às vezes pode ser um doutor em uma área específica, às vezes pode ser alguém que trabalha. Eu lembro uma escola que eu trabalhei, no CRIARTE, em São Paulo, que eu sempre estimulava que os professores buscassem qualquer assunto que estava estudando, tinha que promover situações, ou de convidar pessoas daquele estudo relacionado ao estudo que estavam fazendo para dentro da escola, ou sair. Eu lembro que uma professora, Marcela, falou assim, puxa, eles estavam estudando com um grupo de crianças de 4 anos, por exemplo, o Fundo do Mar, e a professora falou assim, puxa, eu conheço um treinador de baleia, eu estou em dúvida se a gente chama ele para vir aqui ou não, porque a questão né, de tira uma baleia para pôr num tanque, né? Eu pensei, ao contrário, as pessoas vão adorar. E aí, de fato, o tal do treinador foi para a escola, levou um monte de slide para mostrar. E aí, no discutir, ele discutia até essas questões de como que é tirar uma baleia do seu habitat, como que é o que tem... As crianças aprenderam tanto naquela situação, né? Mais que se estivesse só vendo nos livros, né? Então, quanto mais a gente pudesse multidisciplinar, né, contar com o apoio também de outras áreas, integrar também, acho que mais sem dúvida. Sem dúvida. Olha o tempo, de vez em quando eu comparo o Café Cultural ao Masterchef, esse relógio aqui me deixa irritado de vez em quando. Oh, meu Deus do céu, o tempo. Mas tempo de rádio é complicado. Mas nada que você não possa voltar, nada que você não volte aqui para a gente continuar batendo papo. Mas eu quero dar o serviço aqui, que é muito importante. Adriana, conta pra gente aonde as pessoas encontram o Viagem Lúdica. Então, no formato digital, está na Amazon, Viagem Lúdica. Ou pode ser no site da editora, que é a minha editora, que chama Drix Clizes Editora, tem onde encontrar. No caso, vai ter na Livraria do Luiz, que é aqui de João Pessoa, que entrega para qualquer lugar do Brasil. Tem também Diálogos Viagens Pedagógicas, que é São Paulo. E está na Arte e Letra também lá em Curitiba. Mas e outros que venham a ter, outros lugares, também vai estar sempre atualizado no site, que é Drix Clizes Editora. Entendi. E, independente disso, aonde que as pessoas encontram a Adriana Clizes nesse mundão sem porteira, para bater um papo contigo, para conhecer teu trabalho, conhecer tuas outras obras? Onde que te encontra? O mais fácil hoje em dia é no Instagram, né? Adriana Clizes, Adriana Clizes, né? Do jeito que está escrito com K e com Y. K-L-I-S-Y-S. Clizes, K-L-I-S-Y-S. Que maravilha. É origem lituana, é difícil de escrever. Não é difícil nada, né? Quem quer, acha, e eu tenho certeza que todos que te acharem vão ter uma experiência tão fantástica batendo um papo contigo, essa alegria. E o que é mais gostoso de conversar contigo, Adriana, é ver o quanto que você gosta do que você faz, o quanto que você gosta do livro, o orgulho que você tem de uma obra tão necessária e que é muito bom quando o próprio autor olha para sua obra e fala assim, gostei disso. Gostei. É muito legal. Brinquei bastante para fazer. Que legal. Adriana, quero te agradecer demais, te parabenizar. Fala com a tua professora de flamenco aí para a gente bater um papo aqui. Fala com ela, para a gente entrar em contato. E aí nós vamos ajudar ela a divulgar o evento dela, conhecer o trabalho dela, que é muito legal. Menina, muito obrigado mesmo. Tenha o Café Cultural, portas abertas para você. Quando quiser voltar, quiser bater papo, tiver novas ideias, vem para cá tomar um café com a gente, vai ser muito bom te receber. Muito obrigada, Sérgio, e toda a equipe aí do Café Cultural, todo mundo que assiste. Valeu. Obrigada. E é exatamente isso. Você que nos assistiu, você que está sempre com a gente aqui acompanhando esse mundo maravilhoso da cultura, das artes, brinque bastante. Faça da sua vida uma grande brincadeira para que você possa ser uma pessoa mais feliz e, sendo mais feliz, uma pessoa melhor. É assim que a gente pensa, é assim que a gente age. Um grande abraço para você. A gente volta logo com mais Café Cultural. Tchau, Adriana. Obrigado. Obrigada.